Olá pessoal, tudo bom? Então vamos dar início aqui a mais uma aula, tá? A gente vai voltar a configurar aquele cenário, vamos fazer mais um passo hoje. A gente tem duas maneiras de configurar. A gente pode configurar diretamente aqui acessando o VirtualBox, né, dentro da nossa VM, ou seja, um Ubuntu server onde vai instalar o Samba. Ou também, né, a gente pode fazer algo aí, né, para facilitar a vida de vocês, ou seja, você conseguir configurar esse computador através do PowerShell, tá? Do próprio Windows do seu host, aí você conseguir fazer as configurações dele. Ou seja, é como se você colocasse aqui um outro computadorzinho, no caso seu host, né? O seu Windows aí que você usa como host, a sua máquina, tá? Conectado a esse cara aqui via SSH. Como é que a gente faz isso? A gente vai adicionar aqui uma nova interface de rede. A gente vai adicionar a terceira interface ao nosso servidor, né, ao nosso Samba. E através dessa interface, né, um host only, né, a gente vai conseguir a comunicação do host, né, o meu Windows aqui, diretamente com o meu Linux. Então como é que a gente faz isso? Tá? Primeiro passo, a gente vai vir aqui no Samba, em configurações, nas interfaces de redes, vamos criar aqui o terceiro adaptador, tá? Então aqui a gente já tem o primeiro, que a gente definiu como NAT. O segundo é a rede interna para comunicação entre os outros hosts, né, o Linux e o Windows. E o terceiro aqui para a gente se comunicar com o nosso hospedeiro, né, a nossa máquina real. Então só habilitar aqui, tá? Vou habilitar ela como placa exclusiva de hospedeiro, um host only, somente para conexão. Então não é rede interna, ela é placa de rede exclusiva do hospedeiro, então ela só vai permitir essa comunicação do meu computador com a minha VM. Vou dar um OK aqui, tá? Vou só verificar as preferências, né, da minha rede, tá? Eu venho aqui em rede. E aqui, ó, nas minhas redes exclusivas do hospedeiro, vou só verificar se ele está aqui, né, configurado automaticamente. Então, se não tiver, você marca essa primeira opção, e servidor de HCP você pode habilitar aí como está aqui, tá? Nesse mesmo padrão. Então ele vai entregar aqui do 101 ao 254. Então vamos deixar aí para o padrão que o próprio VirtualBox ele configura isso para a gente. Bom, feito isso, né? Configurou aqui a interface de rede, habilitou o terceiro adaptador. A gente vai agora, de fato, ligar a nossa máquina virtual. Então aqui a gente pode entrar na nossa VM, né? E para que a gente consiga acessar ele via SSH, a gente tem que instalar o SSH, né, nessa VM. Então como é que a gente faz isso? Então a gente vem no terminal, né? A gente vai atualizar primeiro os repositórios. Então sudo apt-get update, coloca a nossa senha, espera ele finalizar a conexão aí, finalizar não, né? Ele baixar os repositórios. Então feito isso, a gente vai instalar, né, o SSH. Como é que a gente faz isso? Sudo apt-get install open ssh-server. Dá um S para sim, para confirmar a instalação, né, e a gente vai estar instalando aí o SSH. Outra coisa importante, né, como a gente adicionou um novo adaptador e a gente está configurando essas interfaces através do NetBox ou do NetPlan, né, a gente precisa acessar o NetPlan para fazer essas configurações. Então o que é que a gente vai fazer? Primeiro, identificar qual é o nome da nossa interface, né, se dá um IP, aqui eu vou listar as minhas interfaces de redes, tá? Então só limpar aqui a tela para ficar mais limpo, né, IPA. Então aqui tem o NP 0S3, que está em uma rede NAT, né, que está recebendo uma internet do meu próprio computador, né, via NAT.
Vai ter a rede interna, a NPS08, que a gente atribuiu o IP 192.168.10.2 naquele nosso esquema, tá? Aqui, ó, 192.168.10.2, a gente tem um NAT, tem esse 10.2 e tem a nova interface, né, que a gente criou agora aqui, que é essa NP0S9. Porém, ela não está recebendo nenhum IP, né? Está com estado DAO, então a gente precisa configurar essa interface. Como é que a gente faz isso? A gente vai lá no arquivo de configuração netplan. Então, sudo nano /etc /netplan, tá? E aqui o arquivo de vocês pode variar, mas pode ser também igual ao meu, né? Que é o arquivo que está lá dentro. O meu é o 01, né? Eu dou um tab, ele completa. Eu vou abrir aqui o arquivo de configuração. Novamente, gente, lembrando, para ter muito cuidado, né? Com relação aí à questão dos tabs, né? O espaçamento. Então aqui eu vou dar um Enter, né? Logo abaixo, tá? Vou dar 3 tabs e vou digitar minha interface de rede, que é a NP0S9. Então NP0S9, tá? Vou dar 2 pontos, vou dar um Enter e colocar o IP dessa interface aqui para receber via DHCP. Porque o meu próprio VirtualBox ele está fornecendo uma faixa de IP para ele. Então o que é que eu coloco aqui? Vou colocar DHCP 4, ou seja, DHCP versão 4, e informar que ele vai estar habilitado, true. Feito isso, né, essa configuração do jeito que está aqui, vou dar um Ctrl X para salvar e um S para confirmar. E na sequência aqui, eu vou dar um sudo netplan apply, tá? Ele identificou aqui esses alertas, né, com questão das permissões referentes ao netplan, tá? Mas aqui vocês podem ignorar, porque ele acaba pegando o endereço de rede. Então, se eu dar um IP aqui, ó, ele já definiu esse IP para minha interface de rede, da interface que vai servir da comunicação aqui com a minha máquina do Samba, com o meu Windows aqui, tá? Eu vou acessar ele através do PowerShell, tá? Então, beleza. Feito isso aqui, novamente, né, o NP0S9 eu peguei dessa interface, tá? E coloquei lá no arquivo netplan e apliquei essas configurações. E aí eu vou tentar acessar justamente esse IP do meu PowerShell. Então, como qualquer coisa, eu vou primeiro tentar dar um ping, né, 192.168.100.101. Tá respondendo. Feito isso, eu vou entrar através de um SSH. Como é que eu faço isso? Meu usuário aqui, que eu cadastrei, ele se chama Samba. Então, eu vou dar o comando SSH, o meu usuário, arroba o IP, que é 192.168.100.101, tá? E vou dar um Enter. Ele vai entrar aqui, né? Essa senha aqui acabou dando um processo, porque ele já tinha feito em outra prática que eu tinha utilizado. Então ele ficou em cache aqui, tá dando conflito um conflito de chaves, tá? Então eu tenho que resolver esse conflito de chaves, mas o de vocês ele vai solicitar a senha para que você faça direto o login, tá? No meu caso aqui eu vou ter que resolver somente essa parte. Então esse aqui não vai aparecer para vocês. Quando você dá o SSH paulo@192.168.100.101, né? Ele vai estar solicitando uma senha de acesso. Para fazer isso aqui, eu vou utilizar o seguinte comando, tá? Isso aqui vocês não vão precisar fazer, tá, gente? Isso aqui só vai estar sendo utilizado aqui porque apareceu justamente para mim. Então não precisa fazer esse passo que eu vou fazer agora. SSH, né, Keijin -R 192.168.100.101, tá? A princípio eu acredito aqui, né, que vai funcionar. Então novamente, né, SSH paulo@192.168.100.101. Então deve aparecer isso aqui para vocês. Então vocês vão clicar Yes, tá? Vão digitar a senha do seu host lá, na senha do seu Linux lá, e você vai acessar. Então aqui eu estou acessando o Samba de fora, tá? Então estou acessando essa máquina aqui, ó. Se eu der um IPA, vou mostrar esses meus endereços IP. Se eu dar um IPA aqui novamente, ó, através do PowerShell, também eu vou acessar os mesmos endereços IPs. Eu posso fazer isso aqui de maneira mais fácil, né? Se vocês quiserem ficar assistindo tanto o vídeo e ficar fazendo ao mesmo tempo, do que você ter que ir lá na VM e tentar rodar, tá? Mas vai funcionar também da mesma forma se você vir aqui digitar os comandos, né, daqui para frente nessa página. Então, feita essa primeira parte, né, que é mais para fazer um escopo da introdução de tudo, né, que a gente vai estar trabalhando, a gente agora de fato vai começar a fazer as configurações do nosso servidor Samba. Então, primeiramente, né, a gente vai verificar qual o nome do host que ele tá, que é hostname. Então aqui está definido como Samba
E aí a gente vai mudar esse hostname, né? A gente vai chamar ele DC, né? De control domínio, ou controlador de domínio, domain control, tá? Então sudo hostnamectl set hostname DC, ou seja, vou setar o hostname dessa máquina aqui para DC. Então feito isso, vou dar um enter, né? E agora eu vou alterar meus arquivos de host para definir o meu DNS, para que ele consiga enxergar esse DC como meu DNS central, tá? Como Active Directory no Windows, né? Aqui também ele vai ter que ser o próprio DNS do servidor. Então como é que eu faço isso? Sudo nano /etc/hosts. Então vou editar esse arquivo de host e eu vou inserir aqui algumas linhas, tá? A primeira, o IP do nosso servidor, que é 192.168.100.2, né? .100.2 e colocar o meu endereço, né? Ficou dc.samba.local DC. Só conferir aqui o 92.168.100.2 dc.samba.local.dc. Só configurar aqui para ele ficar bem indentado. E vou inserir aqui também para o meu próprio servidor local, né? 192.168.10.2 samba.local samba. Então vou dar um Ctrl X, salvar isso aqui, né? E vou verificar, né, se tudo tá ok, né? Se o nome do domínio ele tá pegando o nome completo. Então como é que eu faço isso? Dou um hostname -F, que ele vai ver o nome completo, né? Que eu acionei o DC. Se eu der somente um hostname, ele vai mostrar somente DC, tá? Então, para que eu pegue todo esse domínio completo aqui, eu dou um comando hostname -F. E aí a gente vai verificar, né, se esse nome do domínio totalmente qualificado, ele é capaz de resolver IP. Então como é que a gente pode fazer isso? Vai dar um ping para o nosso endereço completo. Então vou dar um ping -c2 dc.samba.local. Vou dar um enter, ó. Ele teria que retornar para a gente aí o ping, né, do resultado aqui com relação ao nosso pacote que está sendo submetido aqui junto ao o nosso Active Directory aqui, né, do Samba, tá? Vamos só verificar se no arquivo de host não ficou nada de errado. Acho que talvez esse espaço que tenha ficado aqui esteja influenciando, né? Tem que estar... tá aqui também. 10.2. Nosso IP aqui, ó, é 192.168.10.2, tá? 100 é o que vai estar aqui na nossa rede externa, né? Por isso que ele apresentou esse erro, acabou não resolvendo. Então ele tem que estar 192.168.10.2, né? Endereço completo e aqui o endereço local. Dá um Ctrl X, salvar e tentar novamente dar um ping, né? Ping -c2 dc samba local. E aqui ele retornou o ping, tá? Esse -c2 é somente para ele retornar 2 pings, tá bom? Bem, feito isso, né? A gente já validou esse nome de host para ele resolver os nomes aqui do nosso Active Directory. E agora a gente vai desativar o serviço do System Resolve, tá? A gente vai utilizar aqui um comando para desativar de forma imediata o serviço que está rodando nele, né, do próprio DNS que já existe. E aí, né, para que a gente possa fazer a configuração, vai ser exigida, né, que o nosso DNS ele seja configurado de forma manual. Então, para isso, a gente vai desabilitar, né, o DNS que a gente tem agora para poder fazer uma nova configuração. Então, como é que a gente faz isso? Sudo systemctl disable -now, né? Ou seja, agora desativar o que? O systemd resolved, tá? Então vou dar um enter e eu vou estar removendo esse serviço, que ele vai excluir
ele vai parar, ele desativar esse arquivo em tempo real. Tá? E depois, na sequência, a gente vai excluir, né, esse emaranhado, esse enlace simbólico aí desse arquivo do resolve.conf, né? Então o comando, né, que a gente vai utilizar agora, ele vai remover esse link simbólico lá do etc/resolve.conf, né, para permitir que a gente possa substituir por um arquivo de configuração DNS, né, que vai ser feito de maneira manual. Então como é que a gente faz isso? Sudo unlink, um link, né, /etc /resolve.conf, ok? Então ele vai excluir, né, esse enlace simbólico. E na sequência a gente vai criar um novo arquivo. Então sudo nano /etc /resolve.conf. Então vou criar esse novo arquivo e aí vou colocar algumas configurações. Quais são elas? O name server. Quem vai ser o name server? O endereço do meu próprio servidor, né, que está aqui, ó. Seja 192.168.10.2. Então 192.168.10.2. O próximo name server que a gente pode utilizar aqui seria um DNS do Google, né? E aí ele vai fazer uma busca, né, primeiramente local, né? Search samba.local. Tá? A gente pode só organizar aqui para ficar mais bonitinho. Dá um Ctrl X e salvar. Na sequência, né, a gente precisa tornar esse arquivo aqui inalterável, ou seja, imutável, para impedir que ele venha a ser modificado, né? Ou seja, algum programa venha a modificar ele. Então como é que a gente faz isso? Vou utilizar o comando sudo, né, chatr mais i /etc /resolve.conf e vou dar um enter. Beleza? Feito isso aqui, gente, aí de fato agora, né, a gente está apto para começar a fazer a instalação do Samba. Então, antes de qualquer coisa, sudo apt-get update, tá? Ele vai atualizar a lista de repositórios. E aí a gente vai instalar o sudo, tá, gente? Com todas as suas dependências que são necessárias para instalar. Então, muito cuidado na hora de instalar isso aqui para não errar nada. Então, o que é que a gente vai digitar? Sudo apt-get install ou só apt install, tá? Fica ao critério de vocês, tá? apt-get install -y para ele confirmar, né? Não precisar ser adicionar o sim lá no final e dar um enter. ACL espaço attr espaço samba espaço samba traço o banco de dados, né? dsdb módulos, os módulos do banco de dados, samba traço vfs módulos espaço smb client espaço winbin espaço lip pan traço winbind. Eu acho que eu vou compartilhar com vocês, né, todos esses comandos para evitar que acabe ocorrendo algum erro, tá? Aqui o meu próprio teclado aqui já é cometendo esse libpan winbind. Aí vem aqui o libnss traço winbind. Aí vem o lib pan do Kerberos krb5 espaço krb5 traço config krb5 traço user e o dns utils cron net tools.
tá? Então a gente vai instalar todos esses módulos aqui. Eu vou disponibilizar para vocês, vou criar um link, né? Inclusive vou até criar agora para ficar mais fácil da gente entender. Então, don'tpad.com/aula asa, ou melhor, aula asa 2025. Então vai ser esse link aqui, tá? don'tpad.com, né, /aula asa 2025, e aí a gente vai, né, ter esses comandos aqui para que você não instale, né, nenhum comando aqui, ou seja, nenhum módulo errado, tá? Para não dar problema na instalação, tá ok? Então vai estar disponível aqui, ó, don'tpad.com/aula asa 2025, beleza? Vou até apagar aqui também para evitar algum erro, que meu teclado aqui tem alguns problemas de tecla, duplo clique. Então vou colar aqui para vocês, ficar tudo igual, né? Como é que eu vou colar? Lá no meu Windows, né? Eu consigo colar tranquilamente. Então feito isso, eu vou dar um Enter, digitar a minha senha superusuário, ele vai fazer o processo de instalação do nosso Samba. Então aqui ele vai pedir algumas configurações, né, de instalação, tá? Então tá aqui, ó, samba.local. A gente pode confirmar. Se não aparecer nada aqui para vocês, vocês vão digitar isso aqui, tudo maiúsculo, é samba.local. Vou dar um tab, né? Esse quadrado, esse OK aqui, ele vai aparecer um quadradinho vermelho em cima dele. Você vai pressionar um Enter. Na sequência, ele vai perguntar qual servidor Kerberos, né, que a gente vai utilizar, tá? E aí a gente vai digitar o nosso servidor, que é o dc.samba.local, tá? Vou dar um Enter e novamente a gente vai repetir, né? dc.samba.local, né? Dou um Tab, né? E dou um Enter. E ele vai aí concluir a nossa instalação. Terminou aqui, gente, a gente vai parar, né, e desabilitar aqui uns serviços que o Active Directory do Samba não vai ser necessário não nesse momento, né, ele não vai requerer, que é o SMBD, acho que é o NMDB e o Inbinding. Então como é que a gente faz isso? A gente tem que parar ele com sudo systemctl disable -now smbd nmbd e o inbind. Tá feito isso aqui, eu vou dar um Enter. Então ele removeu esses três, né, que não vai ser utilizado, tá? E agora, né, a gente só precisa fazer com que o Samba rode, né? Então o servidor ele precisa do Samba ADDC, né, Active Directory, para funcionar, né, como Active Directory e de certa forma, né, funcionar o DC, né, o controlador do domínio. Então a gente vai usar mais dois comandos aqui, né, para remover o bloqueio de execução e na sequência conseguir executar, né, o Samba ADDC. Então como é que a gente faz isso? Se a gente já fez a gente já habilitou os módulos que não vai utilizar, agora a gente vai, né, desbloquear aqui a execução dos módulos para poder fazer com que ele se torne um controlador do domínio. Então sudo systemctl unmask, ou seja, o bloqueio, né, eu remover o bloqueio do samba-ad-dc. Então removeu o bloqueio, agora, né, eu vou habilitar. Então sudo systemctl enable samba-ad-dc. Ok.
Então, de fato, aqui a gente já habilitou a AD e vamos começar aqui a parte da configuração do Active Directory. Então, primeiro a gente vai criar uma cópia de segurança do arquivo, né, padrão, para deixar ele reservado. Caso a gente perca ou faça alguma configuração errada, a gente consiga voltar ele de volta. Então, como é que a gente faz isso? Sudo mv, então a gente vai mover esse arquivo que vai estar lá em /etc, /samba, ou seja, o arquivo, né, o smb.conf, vai mover ele aqui para /etc, /samba e colocar o smb, né, smb.conf, pode dar um ponto no final, né, colocar, sei lá, a origem ou bkp, né, que é para utilizar ali como original. Então ele vai ser o backup, tá? Feito isso, a gente vai rodar o comando samba tools para começar a provisionar o samba do Active Directory. Então como é que a gente faz isso aqui? Então sudo samba-tool domain provision, ou seja, ferramenta de provisionamento de domínio. Então ele vai perguntar aqui, né, que é nosso samba local, ele já está informando, né, samba.local, a gente só vai dar um enter. Ele vai perguntar se o domínio é o samba, a gente também vai confirmar como enter. Vai perguntar se o DC é o nosso server role, as linhas de DC, né, que é um membro, né, a gente também vai entrar como enter. E ele vai perguntar aqui se é o samba interno, né, o DNS vai estar dentro do próprio samba. E aí a gente vai confirmar como enter. Na sequência ele vai perguntar um DNS, que ele vai fazer uma busca caso ele não encontre algum IP dentro da nossa infraestrutura. E aí a gente pode digitar aqui, por exemplo, o IP do Google, tá? 8.8.8.8, né? E dar um enter aqui. E no final a gente cria uma senha para o nosso AD. Eu recomendo você colocar a mesma senha nesse ambiente de estudos, a mesma senha do seu servidor, né? Para você não esquecer essa senha, tá? Vou dar um enter aqui, ele vai fazer essas configurações. Então terminou esse passo, né? Agora a gente vai criar uma outra cópia de segurança, né? Da parte de rede, segurança de rede do Kerberos, tá? Do Kerberos. E aí como é que a gente pode fazer essa cópia de segurança? A gente vai fazer a mesma coisa, né? Vai mover com outro nome para poder permitir que a gente tenha um backup, né? Reserva caso a gente venha cometer algum deslize aqui nesse processo de instalação. Então como é que a gente faz isso? Sudo mv/etc o krb, né, .conf para o /etc /krb, em vez de .conf, né, a gente bota um outro ponto no final e pode colocar um bkp, né, como eu fiz no outro, né, o original, por exemplo, origem. Vou dar um enter aqui, ele fez essa transferência de arquivo, ele mudou o nome do arquivo. E aí a gente pode substituir esse arquivo, né, com as nossas alterações. Então vamos copiar aquele arquivo lá e fazer aqui umas novas configurações. Então sudo cp, na verdade não aquele arquivo, mas outro, né? Sudo cp /etc /krb, ou melhor, né? Sudo var lib sudo var lib samba private krb.conf, né? A gente vai pegar esse arquivo original lá e jogar para onde estava o nosso, né? Que é o /etc /krb5, então a gente vai copiar, né? Vou dar esse nome, .conf, que é o mesmo que estava anterior. Então a gente vai pegar um arquivo de dentro dos diretórios privados do Samba, né? E jogar para ele, já que a gente fez um backup daquele outro, a gente vai estar pegando um aqui original, né, já com as configurações, né, e implementar com o mesmo nome, ou seja, krb5.conf. Feito isso, a gente vai rodar, né, o nosso Samba ADDC. Então, se copiei os arquivos de configuração, vou dar um sudo systemctl start samba addc. Tá? Não precisa desse service não, só dá um enter aqui. E ele vai rodar. A gente pode verificar se esse arquivo está rodando, vou só limpar a tela aqui. Que a gente pode verificar fazendo sudo systemctl status samba addc.
Opa, foi uma... Então aqui ele está rodando, né? Tá ativo e está rodando. Então aqui de fato a gente já provisionou, né, o nosso servidor Samba, ele já está funcionando. Então, bom, gente, para não se estender tanta configuração como a gente já viu até aqui, tá? Eu vou deixar, né, o restante das configurações, como incluir usuário, configuração, a questão do sincronismo de tempo, porque ele é muito chato com isso, então a gente tem que rever a questão com o servidor NTP, criar grupos, atrelar usuários a grupos. A gente vai deixar aí para a próxima aula. A gente vai ficar somente até esse passo aqui, né, de configuração do Active Directory no Samba, beleza? Feito isso aqui, tá? A gente pode sair, dar um Ctrl C, pode fechar o PowerShell, e em sequência também a gente pode fechar aqui, né, a nossa máquina e já criar aqui um snapshot desse espaço, tá bom? Então, bom, gente, a gente fica por aqui por esse vídeo para não se prolongar muito, né, para dar tempo que a gente consiga cumprir essa tarefa. Valeu, tchau, tchau, até mais.